Você passou a vida inteira acreditando que ser uma pessoa correta seria o seu passaporte para uma existência plena e abundante. Você nutriu a expectativa silenciosa de que a vida, em sua justiça poética, retribuiria cada sacrifício, cada escolha ética e cada momento de dedicação anônima. No entanto, ao olhar ao redor, a imagem que se projeta é desconcertante. Indivíduos de conduta duvidosa parecem prosperar sem esforço, enquanto você se desdobra apenas para manter sua integridade básica. O sistema que você imaginou não opera por merecimento. Não existe um tribunal cósmico avaliando suas virtudes em uma balança de ouro. O que rege a sua realidade é um mecanismo impessoal e preciso. Aquilo que você genuinamente sente que é, naquelas camadas profundas, onde as máscaras sociais perdem o efeito, é o que molda cada circunstância do seu caminho. Se você se considera tão digno, por que a sua realidade não espelha essa nobreza? É porque a existência não reage ao que você faz externamente. Ela responde com fidelidade absoluta ao que você assume ser internamente. O futuro não é um destino único, mas uma tapeçaria de múltiplas versões, coexistindo agora. O seu estado de consciência atual é a bússola que determina qual dessas versões você irá habitar. Enquanto você não compreender a engrenagem oculta dessa projeção, continuará culpando o mundo externo pelo reflexo distorcido que você mesmo emite de dentro para fora. A estrutura da realidade não faz distinções morais entre o merecedor e o não merecedor. Ela não possui um departamento de avaliação de caráter, não contabiliza o suor do seu esforço e não se ocupa em premiar a santidade ou punir o erro. Essa verdade colide frontalmente com séculos de ensinamentos que nos condicionaram a esperar uma recompensa divina pelo bom comportamento. Mas a observação honesta dos fatos revela um padrão diferente. O sucesso muitas vezes caminha ao lado daqueles que ignoram as regras, enquanto almas íntegras parecem presas em labirintos de obstáculos. Se houvesse uma lei de retribuição moral governando o cosmos, o mundo seria um lugar de correspondências éticas exatas. O que existe, de fato, são leis impessoais de manifestação, operando com a frieza de uma constante física, indiferentes aos nossos julgamentos humanos sobre o que é justo ou injusto. A consciência manifesta apenas o que nela está gravado. Neville Goddard, em sua profunda análise de 1949, explica que essas leis funcionam a partir de fenômenos que a ciência convencional ainda tateia no escuro, como a premonição. Se é possível vislumbrar um evento antes de sua concretização física, esse evento já possui algum tipo de existência. Perceber o inexistente seria uma impossibilidade lógica. Ver o futuro antecipadamente prova que o fato já está moldado em uma dimensão superior, apenas aguardando o movimento do tempo para emergir no plano tridimensional. Pense nas implicações disso para a sua jornada. O futuro não está sendo construído tijolo por tijolo no agora, como sugere a nossa percepção linear limitada. Ele já está concluído em cada detalhe, em uma esfera que os nossos 5 sentidos não conseguem alcançar, mas que a nossa percepção interna pode acessar sob condições específicas. A vida terrena segue um roteiro que habita outra dimensão e que atravessa o espaço tridimensional de forma gradual. O que chamamos de agora é apenas a fatia de tempo que nossos olhos físicos conseguem capturar. Entretanto, a totalidade do tempo, o que já foi, o que é e todas as variações do que poderá ser, existe simultaneamente em um plano de consciência mais elevado. Surge então o dilema. Isso significa que somos prisioneiros de um destino fixo? A liberdade seria apenas uma ilusão em um roteiro pré-escrito?
O paradoxo se desfaz quando compreendemos que o futuro, embora preparado, possui múltiplos desfechos possíveis. A estrutura temporal não é um trilho único, mas um sistema vasto de ramificações constantes. Cada escolha de estado interno representa um caminho concreto, tão real quanto os outros. O que define qual trilha você irá percorrer não é o acaso, nem a intervenção de uma divindade externa, mas o estado de consciência que você sustenta. Nós operamos através de dois modos distintos de visão. O foco natural permanece ancorado nos sentidos físicos e no momento presente imediato. Nessa visão estreita, o passado é apenas uma memória e o futuro uma mera especulação sem peso. Aqueles que vivem apenas nesse modo aceitam o que os olhos mostram como a palavra final e tratam a matéria sólida como a única verdade. Já o foco espiritual opera em uma frequência de percepção expandida. Para quem acessa essa perspectiva, o conteúdo temporal se revela como uma totalidade presente. Passado e futuro perdem o status de abstrações e adquirem uma solidez equivalente aos objetos físicos. O que parece imaginação torna-se palpável. O que parece inacessível revela-se disponível. A dificuldade em perceber o futuro não prova que ele não existe, mas sim uma limitação do nosso aparelho perceptivo, atrofiado por anos de programação mental. Desde cedo, somos treinados a validar apenas o que pode ser tocado, visto ou ouvido. Décadas dessa doutrinação sensorial criam uma prisão de percepção que poucos conseguem identificar e, menos ainda, ousar quebrar. É necessário desenvolver deliberadamente a faculdade de perceber o invisível. Isso exige uma disciplina mental rigorosa. A mente precisa ser desvinculada das evidências sensoriais. A atenção deve ser fixada com persistência inabalável, em um estado que ainda não é visível, até que ele adquira clareza e densidade dentro de você, tornando-se mais real do que o ambiente físico ao seu redor. Se este ensinamento sobre a profundidade da alma ressoou com a sua busca, considere se inscrever para que possamos continuar navegando juntos por essas águas de autodescoberta. A concentração sustentada em uma única direção exclui automaticamente outras impressões. Quando a atenção é focada com intensidade suficiente em um objeto interno, o mundo externo começa a se dissolver da sua percepção. Não porque ele deixou de existir objetivamente, mas porque o seu foco dimensional mudou. Alterar o futuro não é uma tarefa de esforço físico. Nenhuma estratégia externa ou manipulação de pessoas pode mudar a sua trajetória dimensional. A mudança ocorre exclusivamente no plano da consciência. Ao elevar sua visão para a quarta dimensão, o domínio onde o tempo é espaço navegável, cada momento revela a chance de selecionar qual dos múltiplos futuros você deseja vivenciar. O universo não questiona se você merece essa nova realidade. Ele apenas manifesta o que a sua consciência selecionou. O que determina qual ramificação você seguirá é o que Goddard identifica como a pedra angular da experiência humana, o autoconceito. Não são as circunstâncias externas, sua educação ou sua origem que ditam sua sorte. O elemento determinante é como você se percebe, o que você sente ser verdade sobre si mesmo quando não há ninguém olhando. A realidade externa é o espelho fiel da sua identidade interna. Quem se sente um fracassado, inevitavelmente atrai e produz fracassos. Quem se sente próspero, atrai e gera prosperidade. Não há punição ou prêmio, há apenas reflexo. Alguém que internamente se vê como alguém incapaz de reter recursos fará escolhas financeiras desastrosas sem perceber. Gastará o que deveria poupar, ignorará oportunidades por sentir que não são para alguém como ele e confiará nas pessoas erradas. Quando o recurso escasseia, essa pessoa apenas confirma sua crença original.
O que ela não percebe é que sua autoimagem guiou cada pequena decisão que levou a esse desfecho. O princípio funciona da mesma forma para o sucesso. Quem se percebe como um solucionador nato age de forma distinta diante dos problemas. Não paralisa, busca alternativas, estabelece conexões e tenta caminhos que outros ignorariam. Quando a solução surge, os observadores chamam de sorte, mas foi apenas o reflexo de uma identidade interna que não aceita o beco sem saída como destino. Mudar essa identidade altera o futuro de forma direta. O futuro que estava preparado para a sua antiga versão deixa de ser o seu caminho. Outro futuro, compatível com a sua nova percepção de si, assume o lugar. As suposições que você carrega são ordens diretas para a sua realidade. Eu não nasci para isso, ou isso é demais para mim, não são apenas pensamentos, são instruções que governam seu comportamento e suas escolhas. Identificar essas suposições é o primeiro passo para transformar o que acontece com você. O desejo nesse sistema atua como uma bússola. Ele não é uma fantasia vazia, mas um sinal de uma possibilidade real que clama para ser concretizada. Ignorar esses chamados bloqueia caminhos, atendê-los abre portais. O método para transformar o querer em ter exige assumir agora o sentimento de já possuir o que se deseja. Não é imaginar o desejo se realizando no futuro, como se assistisse a um filme. Não é repetir frases positivas esperando um milagre. É sentir, neste exato momento, o que você sentiria se o seu objetivo já fosse um fato consumado. Sinta a paz da segurança financeira, a vitalidade da saúde plena ou o preenchimento de um amor correspondido. Não finja, habite esse sentimento. Quando isso ocorre, o seu eu mais amplo, que opera além dos sentidos físicos, recebe esse estado como uma instrução e começa a organizar os meios para a realização. O como não é problema da sua mente consciente. O fim assumido gera os meios para se tornar concreto. O único obstáculo real é manter esse estado interno quando o mundo ao redor grita o contrário. Seus olhos veem a conta vazia ou o corpo cansado, mas o método pede que você sustente uma verdade interna diferente da evidência sensorial. Aqueles que conseguem manter a estabilidade emocional interna, independentemente do cenário externo, atravessam a fronteira entre o desejo e a realização. Essa prática transforma você de um reator de circunstâncias em um produtor de realidades. Para que isso funcione, existe uma técnica específica que utiliza um estado de consciência particular como ponto de partida. Não se trata de pensamento positivo vago. O processo exige clareza absoluta sobre o que se quer. Quero ser feliz ou quero sucesso são comandos genéricos que produzem resultados imprecisos. O desejo precisa ter uma forma definida, uma nitidez que permita à técnica operar com exatidão. Após definir o objetivo, você deve construir uma cena mental curta, algo que ocorreria necessariamente após a realização do seu desejo. Se busca uma promoção, a cena não é o anúncio do chefe, mas talvez você celebrando com amigos ou assinando um documento com um novo cargo. A cena deve implicar que o sucesso já aconteceu. Além disso, sua participação na cena deve ser ativa. Você deve estar no centro da ação, agindo e sentindo, não apenas assistindo como um espectador passivo. O ponto crucial é o estado físico para realizar essa prática. O corpo deve estar imóvel e relaxado, em um estado de sonolência controlada, entre o vigília e o sono. É naquele momento em que o corpo pesa, mas a mente ainda pode dirigir o pensamento. Nesse estado de hipnagogia, a barreira entre o mundo tridimensional e o quadridimensional torna-se permeável. A imaginação ganha uma qualidade sensorial quase física. Durante o dia, há ruído demais.
No sono profundo, não há direção. Nesse estágio intermediário, você pode imprimir imagens diretamente na matriz da realidade. Imagine-se dentro da cena, vendo com seus próprios olhos, tocando objetos e ouvindo sons. Se a cena envolve um aperto de mão, sinta a textura da pele e a pressão dos dedos. Se envolve um lugar, sinta a temperatura do ar e o chão sob seus pés. A cena deve ter realidade sensorial. Repita essa cena continuamente até que ela adquira uma solidez inquestionável, até que pareça uma memória de algo que já viveu. Essa repetição grava o desejo na consciência. Quando a gravação atinge certa profundidade, a cena deixa de ser uma fabricação e passa a ser reconhecida como real pelo sistema interno. A imobilidade corporal é vital. Um corpo estático libera a energia que normalmente seria usada para o movimento, tornando-a disponível para a atividade imaginativa. Além disso, sinaliza ao sistema nervoso que não há perigo, permitindo que estados alterados de consciência se estabilizem. O que acontece depois é obra da estrutura dimensional. O evento se manifestará através de caminhos inesperados, convites surpresas ou coincidências estranhas. O como é responsabilidade da estrutura da realidade que você ativou. A informação sobre esses métodos abunda, mas o que falta é a coragem de sustentar o estado interno diante das evidências contrárias. A mente humana foi treinada para obedecer aos olhos. Quando você tenta habitar o sentimento de um desejo realizado, uma resistência interna surge chamando aquilo de mentira. Poucos aceitam a disciplina de manter a visão invisível até que ela se torne visível. Compreender que o futuro já existe como espaço navegável transforma o tempo em algo similar à distância espacial. Uma cidade distante existe agora, mesmo que você não esteja nela. O futuro existe agora, separado de você por uma distância dimensional. Considere a analogia das dimensões. Um cubo cortado revela um quadrado. Um quadrado cortado revela uma linha. Uma linha cortada revela um ponto. Cada nível inferior é apenas uma fatia de uma realidade superior. Nossos corpos e os objetos ao nosso redor são seções tridimensionais de realidades quadridimensionais muito mais vastas. O presente é apenas o registro momentâneo de uma estrutura temporal completa. O ser humano que você é hoje é apenas um instantâneo de quem você foi, quem será e de todas as versões que poderia ser. O acesso a esses níveis elevados permite a alteração do que chamamos de destino. Na visão tridimensional, os eventos parecem fixos, mas isso é uma ilusão de perspectiva. Ao elevar a consciência para a quarta dimensão, através do foco intenso, o que parecia inevitável revela-se como apenas uma trilha entre muitas. A solidez do mundo não é uma propriedade inerente da matéria, mas uma consequência de onde fixamos nossa atenção. Mude o foco e a solidez se desloca. Isso levanta uma questão sobre a verdade. Assumir algo que os sentidos negam seria um auto-engano? A definição comum de verdade exige que algo corresponda aos fatos observáveis. Se você nega os fatos, estaria mentindo. Mas essa definição é o que mantém as pessoas presas. Se a verdade é apenas o que já se manifestou, nenhuma mudança seria possível sem começar por uma mentira. Na visão dimensional, assumir um estado que ainda não se materializou não é uma falsidade, é um ato de seleção. Você está escolhendo qual futuro quer encontrar. A verdadeira mentira é aceitar o presente limitado como a única realidade possível. Julgar pelas aparências é como olhar para uma foto e dizer que aquela pessoa nunca poderá mudar. A foto é um registro estático de um ser em movimento constante. Negar o que os sentidos mostram não é ignorar a realidade, mas recusar o domínio do aparente sobre o possível. Os sentidos mostram o que é. A imaginação acessa o que pode ser.
Dar autoridade absoluta aos sentidos é deixar a sombra governar o objeto que a projeta. Se você mantém uma visão limitada sobre si mesmo ou sobre os outros, essa percepção não é a verdade, é uma cela. Mesmo que os fatos confirmem sua visão negativa, você está olhando apenas para uma pequena seção daquela pessoa ou de si mesmo. A imaginação é o instrumento de navegação entre as dimensões. Quando você imagina com persistência, está operando no plano onde a experiência é organizada antes de aparecer na matéria. A atenção concentrada possui uma qualidade magnética que organiza elementos compatíveis com o estado sustentado. Dispersão mental gera resultados dispersos. Foco sustentado gera alinhamento. Fé, nesse contexto, não é uma crença cega em algo improvável, mas a habilidade de sustentar um estado interno independentemente do cenário externo. É experimentar internamente a substância daquilo que ainda não apareceu. Chamar as coisas que não são como se já fossem produz resultados, porque opera na dimensão onde o não ser é apenas uma possibilidade que ainda não recebeu foco suficiente. A prática exige lealdade ao seu estado assumido durante o intervalo entre a semente interna e a colheita externa. Esse é o período de teste. Quem abandona o estado porque o mundo ainda não mudou, interrompe o processo. Quem persiste encontra a manifestação. A consciência é a única realidade fundamental. Tudo o que existe, objetos, eventos e relações, são configurações dentro dessa consciência. Modificar a consciência é, inevitavelmente, modificar o mundo. Agora, eu quero ouvir de você. Deixe sua luz nos comentários e compartilhe qual foi a grande epifania deste ensinamento para a sua vida, ou como você pretende aplicar essa nova percepção em sua jornada interior. Ao se inscrever, você nutre este espaço sagrado e fortalece nossa conexão. Juntos, elevamos a vibração e transformamos o invisível em realidade. Seria um prazer saber como sua visão sobre a realidade mudou hoje.